Fala família Caipora, tudo jóia? Para quem não me conhece, eu sou o Tom do canal Caipora Análises e Tips. Neste vídeo, iremos analisar os jogos do dia 7 de março e iremos utilizar a plataforma da Casa de Apostas para fazer as análises, beleza? E trago para vocês a nossa planilha Caipora com os resultados dos nossos palpites, beleza? Tivemos o resultado parcial ontem do dia 5 e hoje eu vou trazer o restante dos resultados para vocês, beleza? Tivemos o jogo do Philadelphia Union contra o Pachuca. Esse jogo ocorreu ontem à noite e foi 0-0, tá? O Pachuca com muito mais futebol não conseguiu furar a defesa do Philadelphia. E o jogo com mais de 30 faltas, muito truncado, tá? Foi dessa forma que o Philadelphia conseguiu segurar o resultado contra o Pachuca, beleza, galera? Já no jogo do Atlântico contra o Chicala, tivemos o Green, beleza, galera? E no jogo do Racing, meu Deus do céu, o Racing conseguiu perder igualzinho o Corinthians perdeu para a Ponte Preta, tá? O Racing, ele teve essa vergonha, tá? Foram 27 finalizações com 80% de posse de bola e conseguiu perder a partida, beleza, galera? E no jogo do Nacional de Assunção contra o Palestino, tivemos o Green também, tá? Foi under 3,5 gols, beleza, galera? Já os resultados parciais dos palpites de hoje, nós tivemos 29 palpites com 14 greens até o momento, foram 2 reds e tivemos 2 jogos adiados, tá? Ainda temos 10 jogos para acontecer. Já no jogo do Externo contra o North District, tivemos 1-0, tá? O gol saiu aos 13 minutos do primeiro tempo e pareceu que seria uma goleada, mas foi só ilusão, beleza, galera? Não ultrapassamos os over 2,5. No jogo do Pessoal Feminino contra o Spartak, tivemos 5-1 para casa, tá? Não tivemos vitória fora no primeiro tempo, foi 1-1 o primeiro tempo, beleza? E no jogo do Paris contra o Le Havre no Campeonato Feminino da França, foi 3-2 para o Paris. O Paris só virou a partida no segundo tempo, tá? No primeiro tempo jogou muito abaixo da média e saiu perdendo por 2-0. Por isso, não tivemos a vitória no primeiro tempo, beleza, galera? Então foram esses os palpites, valeu? E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, beleza? Clica aí no botãozinho que temos aí embaixo, tá? E ative as notificações para ficar por dentro dos nossos palpites, beleza, galera? Não se esqueçam que temos o nosso canal no WhatsApp. O link está no topo dos comentários, junto com o link da nossa planilha Caipora que estamos utilizando aqui, beleza, galera? Bora lá, galera, para os nossos palpites? Bora pra intro! Caiporada, estão gostando dos nossos vídeos? Eu acho que sim, então deixe o seu like, beleza, galera? Não se esqueçam de deixar um palpite das partidas nos nossos comentários e também não se esqueçam de comentar sobre o que estão achando dos nossos palpites, beleza, galera? Não se esqueçam disso. Vamos lá então, separei Central Coast Marines versus Odisha, separei essa partida na FC Cup com o mercado de casa para marcar o primeiro gol. O Central Coast tem 67% de probabilidade de vitória, com 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Odisha tem 67%. Em séries, o Central Coast vem vencendo as 5 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, tivemos o Central Coast marcando o primeiro gol na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu separei casa para marcar o primeiro gol, beleza? Próxima partida, Nashville contra o Inter Miami. Será que o Messi vai jogar? Vamos acompanhar para ver. Separei essa partida com over do 1,5 gols na Copa dos Campeões da CONCACAF. O Inter Miami tem 44% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, é uma pequena vantagem. Tem 44% também de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Nashville tem 67%. No histórico são 4 vitórias do Nashville, 3 empates e 3 vitórias do Inter Miami. E a média de gols é de 4 gols. Verificando em séries, o Nashville vem sem derrotas nos últimos 5 jogos e o Miami vem marcando gols nos últimos 6 jogos. Últimos encontros das duas equipes, tivemos over do 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas e na casa do Nashville, over do 1,5 gols nas 2 partidas disputadas. Últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida agora Cincinnati contra o Monterrey. Separei essa partida com under 4,5 gols. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o Cincinnati, ele está com 40%. E na forma recente ele tem 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Monterrey também. Verificando em séries, as duas equipes não perdem há 5 jogos e o Cincinnati venceu 4 deles. Nos últimos jogos nos campeonatos,
tivemos under 4,5 gols em quase todas as partidas. Então para essa partida eu separei under 4,5 gols, beleza? Próxima partida, Chivas de Guadalajara versus Clube América. Separei essa partida com over 2,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada para as duas equipes e o Clube América tem 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Chivas tem 72%. No histórico são 19 vitórias do Chivas, 15 empates e 25 vitórias do América. E a média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Chivas vem sofrendo gols nos últimos 7 jogos e o América vem marcando gols nos últimos 8. Últimos encontros das duas equipes, tivemos over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Chivas, over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols em quase todas as partidas. Então para essa partida eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Aquadícia versus Al-Shabaab. Separei essa partida no Quiet com over 2,5 gols. O Aquadícia tem 69% de probabilidade de vitória com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Al-Shabaab tem 11%. No histórico são 19 vitórias do Aquadícia, 3 empates e 3 vitórias do Al-Shabaab. E a média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Al-Shabaab vem perdendo a 4 partidas e nos últimos encontros das duas equipes tivemos over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols em quase todas as partidas. Então para essa partida eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, separei Al Ain versus Al Ittihad Calba. Separei essa partida com vitória e empate para casa na Copa da Liga dos Emirados Árabes. O Al Ain tem 64% de probabilidade de vitória, com 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Ittihad Calba tem 33%. No histórico são 16 vitórias do Al Ain, 5 empates e 3 vitórias do Ittihad. E a média de gols é de acima de 3,5 gols. Verificando em séries, o Al Ain vem vencendo as 5 partidas e nos últimos encontros das duas equipes tivemos vitória e empate para o Al Ain em todas as partidas. Na casa do próprio Al Ain, vitória e empate também em todas as partidas para ele. Nos últimos jogos nos campeonatos, o Al Ain vem vencendo e empatando todas as partidas e o Ittihad, ele não tem sorte fora de casa. Então para essa partida eu separei vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, Al-Wahda versus Al-Wahs. Separei essa partida com vitória e empate para fora. A probabilidade de vitória para o Al-Wahs é de 42% jogando fora de casa. Ele tem 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Al-Wahda tem 56%. No histórico é bem equilibrado, são 15 vitórias do Al-Wahda, 10 empates e 16 vitórias do Al-Wahs. E a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Al-Wahda vem sofrendo gols nos últimos 6 jogos e o Al-Wahs vem vencendo as 5 partidas. Últimos encontros das duas equipes, tivemos vitória e empate do Al-Wahs em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Al-Wahda, tivemos vitória e empate do Al-Wahs em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, vitória e empate do Al-Wahs em todas as partidas. Então para essa partida eu separei vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida é o Nasser versus Al-Ahly. Separei essa partida com o mercado de over meio gol no primeiro tempo na Professional League da Arábia Saudita. O Nasser tem 70% de probabilidade de vitória com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Al-Ahly tem 44%. No histórico são 22 vitórias do Al-Nasser, 3 empates e 1 vitória do Al-Ahly. E a média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Al-Ahly vem em 5 jogos marcando gols e nos últimos encontros das duas equipes tivemos gol no primeiro tempo em todas as partidas, tá? Na casa do Al-Nasser, tivemos gol no primeiro tempo na maioria das partidas. E verificando os últimos jogos nos campeonatos, tivemos gol no primeiro tempo também em quase todas as partidas. Então para essa partida eu separei over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Al-Shabaab Riyadh versus Al-Feia. Separei essa partida com over 2,5 gols. O Al-Shabaab tem 55% de probabilidade de vitória com 33% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Al-Feia tem 33%. No histórico, são 7 vitórias do Shabab, 2 empates e 2 vitórias do Al-Feia. E a média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Al-Feia vem sofrendo gols nos últimos 10 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, tivemos over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos na casa do Shabab, tivemos over 2,5 gols na única partida disputada. Últimos jogos nos campeonatos, ocorreu over 2,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Damak versus Al-Wahda. Separei essa partida com under 4,5 gols. A probabilidade de vitória para o Damak é pequena, temos 41% em cima de 32% do Al-Wahda. Na forma recente temos 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para o Damak e o Al-Wahda tem 39%. No histórico são 6 vitórias do Al-Wahda, 3 empates e 1 vitória do Damak.
e a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Almeida vem sofrendo gols nos últimos 7 jogos, e nos últimos encontros das duas equipes tivemos under 4,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Damac, under 4,5 gols nas duas partidas disputadas. Últimos jogos nos campeonatos, under 4,5 gols na maioria das partidas. Apenas uma partida do Almeida contra o Altawan, que foi 3-3. Então para essa partida eu separei under 4,5 gols, beleza? Próxima partida, Cusco contra o Aliança Atlético. Separei essa partida com over 1,5 gols. O Cusco tem 59% de probabilidade de vitória com 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Aliança tem 33%. No histórico são 6 vitórias do Cusco e 5 vitórias do Aliança, e a média de gols é de 3 gols. Em séries, o Aliança vem sem empates nos últimos 5 jogos, e nos últimos encontros das duas equipes, tivemos over 1,5 gols em todas as partidas. Na casa do Cusco, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Art Gardens versus Cavalier. Separei essa partida na Jamaica com under 3,5 gols. O Cavalier tem 43% de probabilidade de vitória jogando fora de casa com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Art Gardens tem 67% também. Verificando o histórico, são 10 vitórias do Art Gardens, 4 empates e 9 vitórias do Cavalier. E a média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Art Gardens vem a 5 jogos vencendo. Nos últimos encontros das duas equipes, tivemos under 3,5 gols em todas as partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, separei Noah contra Ararat Irive. Separei essa partida com vitória e empate para casa. O Noah tem 64% de probabilidade de vitória com 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Ararat tem 50%. No histórico são 8 vitórias do Noah, 9 empates e 6 vitórias do Ararat. A média de gols é de 2 gols. Em séries, as duas equipes não perdem nos últimos jogos, e nos últimos encontros das duas equipes tivemos vitória e empate do Noah em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Noah vem vencendo e empatando todas as partidas, enquanto o Ararat fora de casa ele vem perdendo, venceu apenas uma partida. Então para essa partida eu separei vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, Olimpija versus Koper. Separei essa partida na Eslovênia com vitória e empate para casa também. O Olimpija tem 55% de probabilidade de vitória com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Koper tem 44%. Verificando no histórico, são 27 vitórias do Olimpija, 14 empates e 19 vitórias do Koper. E a média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, do Olimpija vem marcando gols nos últimos 5 jogos, e nos últimos encontros das duas equipes, tivemos vitória e empate do Olimpija em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, vitória e empate do Olimpija na maioria das partidas, e o Koper fora de casa também não vem vencendo. Então para essa partida eu separei vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, separei Gagra versus Dinamo Batumi. Separei essa partida na Geórgia com vitória e empate para fora. O Dinamo Batumi tem 58% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, com 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Gagra tem 44% também. Verificando o histórico, são 4 vitórias do Gagra, 3 empates e 10 vitórias do Dinamo Batumi. E a média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Gagra vem sem empates nos últimos 5 jogos, e nos últimos encontros das duas equipes, o Dinamo Batumi venceu todas as partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, o Dinamo Batumi vem vencendo e empatando a maioria das partidas. Então para essa partida eu separei vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida eu separei Breiðablik versus Keflavik. Separei essa partida na Islândia com over 2,5 gols. O Breiðablik tem 71% de probabilidade de vitória, com uma forma recente de 28% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Keflavik tem 50%. No histórico, temos 19 vitórias para o Breiðablik, 7 empates e 7 vitórias para o Keflavik. E a média de gols é de acima de 3,5 gols. Verificando em séries, do Keflavik vem marcando gols nos últimos 9 jogos, e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Concórdia contra a Dubravita. Separei essa partida na Romênia com over 1,5 gols. O Concórdia tem 65% de probabilidade de vitória, com 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Dubravita tem 22%. No histórico, são 2 partidas disputadas com uma vitória do Concórdia e um empate, e a média de gols é de 4 gols.
Verificando em séries, o Concórdia vem sofrendo gols nos últimos 5 jogos e o Dumbravita vem sem vitórias nos últimos 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes tivemos over 2,5 gols nas duas partidas disputadas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida eu separei na Predak versus Bakatopola. Separei essa partida na Sérvia com under 3,5 gols. O Bakatopola tem 50% de probabilidade de vitória com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Napredak tem 44%. No histórico são 6 vitórias do Bakatopola, 3 empates e 3 vitórias do Napredak. A média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Napredak ele vem marcando gols nos últimos 7 jogos e o Bakatopola vem marcando gols nos últimos 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes tivemos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas e na casa do Napredak, under 3,5 gols em 2 das últimas 3 partidas. Últimos jogos dos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Atlético Bucaramanga versus Real Santander. Separa essa partida na Colômbia com over 2,5 gols. O Bucaramanga tem 69% de probabilidade de vitória contra 11% do Real Santander. E na forma recente, o Bucaramanga tem 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Real Santander tem 39%. Verificando no histórico, são 8 vitórias do Bucaramanga, 7 empates e 5 vitórias do Santander. A média de gols é de acima de 2 gols e verificando em séries, o Bucaramanga ele não perde as 5 partidas, enquanto o Santander vem sofrendo gols nos últimos 5 jogos. Nos últimos encontros das duas equipes, tivemos mercado de over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Deportivo Pereira versus Real Cundinamarca. Separei essa partida com o mercado de over 2,5 gols. O Deportivo Pereira tem 67% de probabilidade de vitória com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Real Cundinamarca, ele tem 33%. Em séries, o Deportivo Pereira vem marcando gols nos últimos 7 jogos e o Real ele vem sofrendo gols nos últimos 7. Últimos jogos nos campeonatos, tivemos over 2,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida agora na Copa da Espanha, separei o Atlético de Bilbao contra o Barcelona. Separei o Barcelona para vencer o primeiro tempo fora de casa. Por que eu separei este mercado? O Barcelona tem 91% de probabilidade de vitória com 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Atlético de Bilbao tem 67%. No histórico são 18 vitórias do Barcelona, 3 empates e 2 vitórias do Bilbao. E a média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Atlético Bilbao vem vencendo a 3 partidas e o Barcelona vem marcando gols nos últimos 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, o Barcelona venceu o primeiro tempo em todas as partidas. E verificando os últimos jogos nos campeonatos, o Barcelona vem vencendo o primeiro tempo na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei vitória fora no primeiro tempo, beleza? Próxima partida agora na Ucrânia, separei Veres Rivne versus Dinamo de Kiev. Separei essa partida com over 2,5 gols. O Dinamo de Kiev ele tem 70% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, com 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Veres Rivne tem 39%. Verificando o histórico, são 6 vitórias do Dinamo, 1 empate e 1 vitória do Rivne. E a média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Dinamo ele vem a 5 jogos marcando gols e o Veres Rivne ele não vence as 5 partidas. Últimos encontros das duas equipes, tivemos over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. E na casa do Dinamo, over 2,5 gols em 3 das últimas partidas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, tivemos over 2,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Olympiacos versus Maccabi Tel Aviv. Separei essa partida na Liga da Conferência da Europa com over 3,5 cartões. Verificando o histórico de partidas das duas equipes, tivemos over 3,5 cartões na maioria das partidas. E verificando os últimos jogos nos campeonatos, ocorreu over 3,5 cartões na maioria das partidas das duas equipes, tá? E verificando nosso árbitro, ele tem uma média de acima de 7 cartões por partida, que foi inclusive na última partida que ele apitou. Então eu acredito que para as partidas nós teremos over 3,5 cartões, beleza? Próxima partida, separei Ajax contra o Aston Villa. Separei essa partida com over meio gol no primeiro tempo. O Aston Villa jogando fora de casa tem 57% de probabilidade de vitória com 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Ajax tem 61%. No histórico foi uma partida disputada com uma vitória de 2-1 para o Aston Villa. E em séries o Aston Villa vem vencendo a 3 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, tivemos over gol no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei over meio gol no primeiro tempo, beleza?
Próxima partida eu separei o molde contra o Clube Brugge. Separei essa partida com o mercado de over 2,5 gols. O Clube Brugge tem 39% de probabilidade de vitória com 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O molde tem 67%. Em séries, o molde vem marcando gols nos últimos 10 jogos e nos últimos jogos nos campeonatos tivemos over 2,5 gols em todas as partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Sturm Graz vs Lille. Separei essa partida ainda na Liga da Conferência da Europa com o mercado de over 2,5 gols. O Lille jogando fora de casa tem 44% de probabilidade de vitória com 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Sturm Graz tem 83%. Em série do Sturm Graz vem vencendo a 3 partidas e o Lille vem marcando gols nos últimos 6 jogos. Últimos jogos nos campeonatos tivemos over 2,5 gols na maioria das partidas, apenas uma partida para cada equipe e foi 1-0. Então para essa partida eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Dinamo Zagreb versus PAOK. Separei essa partida com o mercado de over 3,5 cartões. Verificando o histórico de partidas das duas equipes, tivemos over 3,5 cartões na maioria das partidas das duas equipes, tá? E verificando nosso árbitro, ele tem uma média de 6 cartões por partida, que inclusive foi na única partida que ele apitou no último jogo, beleza? Então para essa partida eu acredito que nós teremos over 3,5 cartões, fechou? Próxima partida, separei Servette contra a Victoria Pilsen. Separei essa partida na Liga da Conferência da Europa ainda com under 3,5 gols. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o Servette, ele está com 46%. Ele tem 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Pilsen tem 89%. Em série, as duas equipes vêm vencendo as últimas partidas e nos últimos jogos tivemos under 3,5 gols nas últimas partidas das duas equipes. Então acredito que para essa partida nós teremos under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Maccabi Haifa versus Fiorentina. Separei vitória e empate para fora nessa partida. A Fiorentina tem 59% de probabilidade de vitória com 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Maccabi Haifa tem 78%. Em séries, o Haifa vem vencendo a 3 partidas e nos últimos jogos dos campeonatos, a Fiorentina venceu e empatou a maioria dos partidos nos últimos jogos. O Maccabi Haifa ele vem vencendo nos últimos jogos, mas eu acredito que para essa partida nós teremos vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida eu separei União Saint-Gilloise versus Fenerbahçe. Separei essa partida com o mercado de over 2,5 gols. O União tem 41% de probabilidade de vitória, uma pequena vantagem, tem 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Fenerbahçe tem 83%. Em séries, o União vem a 5 jogos vencendo e nos últimos jogos nos campeonatos tivemos over 2,5 gols em todas as partidas das duas equipes. Então para essa partida eu acredito que nós teremos over 2,5 gols com grandes chances de ambas marcam para essa partida, beleza? Próxima partida, Sparta Praga contra o Liverpool. Essa partida agora na Liga da Europa. Separei essa partida com over meio gol no primeiro tempo. A probabilidade de vitória para o Liverpool é de 55%, jogando fora de casa. Ele tem 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Sparta Praga tem 83%. Verificando o histórico, foram 2 partidas com uma vitória do Liverpool e um empate, e a média de gols não ultrapassou 1 gol. Verificando em séries, as duas equipes vêm sem derrotas nos últimos jogos e verificando os últimos jogos nos campeonatos, tivemos over gol no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida eu acredito que nós teremos over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Roma contra o Brighton. Separei essa partida com vitória e empate para casa. Por que eu separei este mercado? A Roma tem 44% de probabilidade de vitória e tem 83% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. Em séries, a Roma vem vencendo a 4 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, a Roma vem vencendo e empatando suas últimas partidas, enquanto o Brighton vem perdendo fora de casa. Então eu acredito que para essa partida nós teremos vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, Karabag versus Bayer Leverkusen. Separei essa partida com o mercado de over meio gol no primeiro tempo. Por que eu separei este mercado? O Leverkusen tem 70% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, com 94% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Karabag tem 72%. Verificando o histórico, são 2 partidas com 2 vitórias do Leverkusen e a média de gols é de 3,5 gols. Em séries, as duas equipes vêm vencendo as últimas partidas e nos últimos jogos nos campeonatos tivemos over gol no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. Então nessa partida eu separei over meio gol no primeiro tempo, beleza galera? Próxima partida, Olympique de Marseille versus Villarreal. Separei essa partida com over 2,5 gols. Marseille tem 49% de probabilidade de vitória com 50% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Villarreal tem 56%. Verificando o histórico, são 2 partidas com uma vitória do Marseille e um empate, e a média de gols é de 2,5. Verificando em séries, as duas equipes não perdem
as últimas partidas. E nos últimos encontros tivemos over 2,5 gols nas duas partidas disputadas. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Benfica contra o Rangers. Separei essa partida com o mercado de over 2,5 gols também. O Benfica tem 60% de probabilidade de vitória com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Rangers tem 89%. No histórico são duas partidas com 2 empates e a média de gols é de 5 gols. Em séries, o Rangers vem marcando gols nos últimos 10 jogos e nos últimos encontros das duas equipes tivemos over 2,5 gols. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Apenas uma partida do Toulouse contra o Benfica que foi 0 a 0. Então para essa partida, over 2,5 gols, beleza galera? Próxima partida, separei Freiburg versus o West Ham. Separei essa partida com o mercado de over 2,5 gols também. A probabilidade de vitória está bem equilibrada entre as duas equipes e as duas equipes têm 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. No histórico são duas partidas com 2 vitórias do West Ham e a média de gols é de 2,5. Em séries, o West Ham vem sofrendo gols nos últimos 9 jogos e nos últimos encontros das duas equipes tivemos over 2,5 gols nas duas partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas, apenas uma partida do Lens contra o Freiburg que foi 0 a 0. Então para essa partida eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Milan contra o Slavia Praga. Separei essa partida com um over 2,5 gols. O Milan tem 66% de probabilidade de vitória, com um aproveitamento de 67% nos últimos 9 jogos. O Slavia Praga tem 78%. Em séries, o Milan vem marcando gols nos últimos 10 jogos e nos últimos jogos nos campeonatos tivemos over 2,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida eu separei Vasco da Gama contra o Água Santa na Copa do Brasil. Separei essa partida com over 2,5 gols. O Vasco tem 64% de probabilidade de vitória com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Água Santa tem 50%. Em séries, o Água Santa vem sofrendo gols nos últimos 5 jogos e o Vasco vem vencendo a 4 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, tivemos over 2,5 gols na maioria das partidas. Apenas 2 partidas do Vasco que não tivemos over 2,5 gols. Então para essa partida eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima e última partida, separei o Botafogo contra o Fortaleza na Copa do Nordeste. Separei vitória e empate para fora nesta partida. O Fortaleza tem 59% de probabilidade de vitória jogando fora de casa e 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Botafogo da Paraíba tem 78%. No histórico são 8 vitórias do Fortaleza, 6 empates e 2 vitórias para o Botafogo. E a média de gols é de acima de 1,5. Verificando em séries, o Fortaleza vem marcando gols nos últimos 8 jogos e o Botafogo vem marcando nos últimos 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate do Fortaleza em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Fortaleza vem vencendo e empatando a maioria das partidas. O Botafogo, ele venceu algumas das partidas que ele disputou. Porém, eu acredito que para essa partida nós teremos vitória e empate para fora. Beleza, galera? Muito obrigado a todos e eu vou transferir vocês para o nosso bilhete caipora. Fala, galera, eu trouxe para vocês o nosso bilhete caipora. Separei over 2,5 gols para Nashville contra o Inter Miami, vitória e empate para casa em Al Ain contra o Al Ittihad Calba. Separei over 2,5 gol no primeiro tempo para o Nasser versus Al Haid. Vitória e empate para casa em Olimpia contra o Koper. Vitória e empate para fora em Gagra versus Dinamo Batumi. Over 2,5 gols para Vélez Revini versus Dinamo de Kiev. Separei Barcelona feminino para vencer o Atlético de Bilbao no primeiro tempo. Over 2,5 gol no primeiro tempo para Ajax contra o Aston Villa. Vitória e empate para fora em Maccabi Haifa contra o Fiorentina. Over 2,5 gols para Benfica contra o Rangers. Over 2,5 gols para Milan e Slavia Praga. E por último, separei vitória e empate para fora em Botafogo contra o Fortaleza. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Valeu!